Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, 11 de julho de 2022, 9 horas, 1 minuto pelo horário oficial de Brasília. Sejam todos bem-vindos à nossa abertura de mercado, que, lembrando, tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, e que tem a companhia de Letícia Guimarães pela redação do Notícias Agrícolas, para começarmos a semana bem informados, bem acompanhados. E eu vou começar essa edição do Bom Dia Agronegócio pedindo desculpas à nossa audiência pelos, nos últimos 3, 4 dias, né? Na semana passada não ter conseguido estar com vocês. Eu fui acometida por uma sinusite, acho que foi a mais forte da minha vida. Não tinha condição de falar, não tinha condição de nada, né? Então foi por isso. Mas depois de um longo inverno, estamos de volta, já recuperados, não 100% recuperados, que estamos no processo, mas o importante é que já consigo falar sem ficar o quê? Congestionado e com risco de não respirar nesse programa, não é verdade? O importante é que estamos juntos novamente e vamos juntos por esta próxima hora e vamos juntos ao longo de toda a semana, se Deus quiser, porque tem muita informação para a gente tratar nessa semana. É semana de relatório do USDA, a safra americana está em pleno desenvolvimento, a economia global está em ebulição, a guerra entre Rússia e Ucrânia está para completar 5 meses. Senhoras e senhores, as boas notícias sobre a nossa economia continuam acontecendo e aparecendo, apesar de todas as coisas. Então, aqui juntos vamos nós no Bom Dia Agronegócio de sempre, tá bem? É a mesma jornalista, só que descongestionada, ok? Senhoras e senhores, vamos começar como a gente sempre faz com a nossa rodada de preços. Hoje é um dia interessante para observar as commodities e eu vou explicar mais tarde por quê. Na Bolsa de Chicago, os grãos operam com boas e fortes altas. A soja tem alta de mais de 1%, o primeiro contrato, que é o agosto, 15 dólares e 29 centos por bushel. O milho, 6 dólares e 50, sobe 2,8%, tá? No trigo, 9 dólares e 1,16% de alta. Ainda na Bolsa de Chicago, nós temos alta para o farelo e alta para o óleo. O farelo chegou a subir mais de 3%, diminuiu um pouquinho o ganho, agora sobe 0,9%, vale 407 dólares e 30 centos por tonelada curta no primeiro contrato. O óleo de soja, sobe 1,12% para valer 61 centos mais 17 por libra-peso, e isso acontece mesmo com uma baixa do petróleo, que já já você vai entender de quanto é, tá? Então, essa é a cena para a Bolsa de Chicago nesta manhã de segunda-feira, tá? Vou só pedir para minha equipe confirmar para mim se na nossa página inicial do Notícias Agrícolas está rolando a edição desta segunda-feira mesmo do nosso Bom Dia Agro, tá? Bom, seguimos por aqui, lembrando que estamos ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no Notícias Agrícolas Oficial, siga as nossas redes sociais e as linhas de comunicação estão abertas para que você faça sua pergunta, mande as suas dúvidas, as suas críticas e sugestões e principalmente de onde você está falando, que a gente quer saber até onde estão chegando as nossas informações. Fechado? A gente está esperando o seu comentário. Vamos lá. Seguindo por aqui, Bolsa de Nova York agora. O café no contrato mais negociado, 1,4% de queda, tá? Para 2 dólares e 17 mais 40 por libra-peso. No açúcar, dia de baixa também, 0,8% de perda para 1800 mais 88 por libra. O algodão cede 2,3% para valer 93 centos mais 46 por libra-peso. Petróleo, como eu falei, dia de baixa, tá? WTI caindo 2,6% para valer 102 dólares e 7 centos por barril no WTI. No Brent, que é referência para a Petrobras e também para esse quadro global de oferta e demanda, um espectro mais amplo do mercado, temos 104 dólares e 78 centos por barril, uma perda de 2,09%. Apesar dessa baixa, sobe o óleo de soja, tá? E sobe o gás natural. O gás natural está subindo 6% na manhã de hoje, enquanto ouro, prata e cobre recuam. O ouro perde 0,5%, a prata 0,5% de perda também, e o cobre já cai um pouco mais agressivamente, perde 1,9%. Ainda entre as commodities metálicas, atenção para o minério de ferro, que na China caiu com a confiança novamente afetada pelos problemas com a Covid-19, tá? Então, a gente tem alguma movimentação de novos surtos de Covid lá na China. Xangai voltou a testar em massa.
é uma preocupação grave novamente, e aí isso tudo afeta essa movimentação da economia chinesa. Mais do que isso, na última sexta-feira, nós vimos o mercado acionário chinês interrompeu uma série de altas ali entre os seus índices e fechou em queda. E nesta segunda-feira, olha só, ações da China têm maior queda em 7 semanas por casos de Covid. Vamos ler juntos essa matéria? Olha só, as ações da China registraram nessa segunda-feira a maior queda em 7 semanas, enquanto as ações de Hong Kong tiveram um maior declínio em um mês, uma vez que o aumento nos casos domésticos de Covid-19 afetou o sentimento, enquanto as preocupações com o fim do afrouxamento monetário também pesaram. E por que isso acontece? Porque a partir do momento que a gente tem essa volta desse aumento do número de casos, a gente sabe que o consumo é afetado, a gente sabe que a economia chinesa, que está fragilizada, volta a se preocupar com todo esse fluxo de dinheiro e a gente vai sentir essa pressão, portanto, ali entre as commodities. Mas percebam que os grãos continuam em alta, já já a gente vai entender esse movimento. Mas parte dessa preocupação com o mercado acionário chinês, com a economia chinesa de uma forma geral, esse crescimento muito menos robusto do que vimos aí nos últimos anos, que também já estava previsto, ele pesa diretamente nas projeções para a economia mundial. A gente está falando da economia chinesa, né? Então, o que acontece lá abala o mundo todo. Então, é muito importante a gente ter a atenção sobre essa volta, né, dos números de caso, e lembrando que a política de tolerância zero do Covid-19, do governo chinês, ela permanece. Veja só, muitas cidades chinesas estão adotando novas medidas de restrição para controlar novas infecções, como Xangai se preparando para outra campanha de testes em massa após a detecção da subvariante BA5 Omicron. Então, eles já estão com uma nova variante, né? O Banco Central da China injetou um mínimo de 3 bilhões de yuanes, o que vai dar aproximadamente 447 milhões de dólares, através de operações de mercado aberto, por um sexto dia consecutivo desde a semana passada, levantando a suspeita do mercado de que as autoridades estão deixando gradualmente a flexibilização monetária adotada durante os lockdowns contra o Covid-19. Tá? Então, atenção total à economia chinesa e, na verdade, a fragilidade da China frente ao Covid-19 volta a ganhar um peso importante que traz realmente não só uma baixa no seu mercado acionário, nas suas commodities, né, nas commodities negociadas na sua bolsa, mas também traz uma preocupação para o mercado de uma forma geral. Hoje, os índices acionários todos estão caindo de forma considerável, enquanto o dólar index sobe. Mais cedo, um pouquinho, quando eu cheguei aqui na redação, comecei a preparar os conteúdos, a gente tinha uma alta de 0,6%, a gente já está com alta de 0,8% a 107.625 pontos o índice dólar, tá? Então temos uma alta aí mostrando que índices acionários em queda, a maior parte das commodities em baixa, salvo os grãos na Bolsa de Chicago, mostra que a aversão ao risco ainda está muito presente, né? Então, isso ainda está bastante em pauta, está bastante em voga, e vamos tentar entender, ok? Já já eu chego aqui nos nossos comentários para começar a responder as perguntas de vocês, tá certo? Já já a gente chega aqui. Bom, fizemos esse giro, né? Entendemos então o que temos para as commodities. Antes da gente dar sequência e desdobrar os mercados, eu quero trazer uma informação importante aqui, uma análise do Banco Barclays. Vou pedir inclusive para a Letícia colocar na tela para vocês uma notícia desta manhã de segunda-feira, 11 de julho, falando que o Brasil parece em posição melhor na América Latina em meio à queda das commodities. É uma notícia que parte da agência Reuters. Ouça só, a queda nos preços das commodities nos últimos dias traz novos desafios para a América Latina, mas a exposição varia entre os países. E o Brasil aparece em posição relativamente melhor, disse o Barclays em um relatório divulgado nesse início de semana. Abre aspas para o Banco Internacional no seu relatório mais recente. México e Brasil parecem estar em uma posição relativamente melhor, pois partem de déficits em conta corrente menores e o baixo crescimento da demanda doméstica contém as pressões
potenciais. Os países latino-americanos mais expostos parecem ser os produtores de metais, Peru e Chile, segundo o banco, com o preço do cobre em queda superior a 20% no acumulado do ano, o que também pode se traduzir em menor investimento e adicionar riscos negativos à atividade. Por que o Brasil está melhor posicionado? Porque somos um país vocacionalmente agrícola, senhoras e senhores. Estamos produzindo alimento e o mundo precisa de comida nesse momento. Ainda há uma crise e uma discussão sobre a segurança alimentar, o quanto teremos de oferta de alimentos na próxima temporada, como fica a questão logística, como esse alimento vai ser distribuído, como ele vai efetivamente chegar às populações mais vulneráveis. Mais do que isso, como é que a economia vai girar para que as pessoas tenham dinheiro para comprar essa comida, né? Já a gente vai ter essa discussão, porque as redes sociais, elas estão pipocando novamente com políticos urbanos falando o preço do leite, o preço do frango, o preço da carne. Eles sabem como é que os preços do leite, da carne e do frango se formam? Eles sabem quanto é que você, produtor, está ganhando, né? Na tua propriedade, que a tua margem está desse tamanho assim, ó. Acho que não sabem. E eu tenho não incitado, mas tenho questionado principalmente os meus candidatos, né? Os meus candidatos, mas os meus políticos também, né? Que estão ali colocando as suas. Porque antes de ser jornalista, sou uma cidadã brasileira, certo? Então, é meu direito questionar um político que está ali disseminando informações, que ele dê mais explicações sobre aquilo, ou não. Todos nós temos que exercer este direito e este dever de questionar os parlamentares que estão ali discutindo, né, obviedades ou amenidades ou situações que a gente precisa evoluir, não consegue, aí a gente muda de uma pauta para outra, né? A gente vem sempre colocar uma celebridade ou uma subcelebridade em evidência para a gente desfocar a discussão, e aí como é que fica, né? E a gente continua, remando contra a maré e não saímos do lugar, porque enquanto isso no campo estamos produzindo, né? Estamos gerando emprego, estamos fazendo. E quando é que a gente vai começar a trazer essas pessoas para a discussão da formação dos preços dos alimentos? O Brasil voltar ao mapa da fome é uma vergonha. É uma vergonha, porque a gente precisa repensar as políticas de distribuição de renda, de geração de emprego. As pessoas não podem mais, nesse país, serem reféns das suas necessidades, votarem para ter um bolsa qualquer coisa, um vale gás, um vale isso. A gente tem que ter programas sociais, mas quanto mais programas sociais nós temos, mais é um atestado de que o nosso país, a nossa economia não vai bem. A gente precisa gerar emprego. Este sim é o melhor programa social que qualquer governo pode exercer. Quando você cria emprego, renda, você cria dignidade. Tudo isso vai começar na educação. Então, se a gente não começar a pensar amplo, dar alguns passos para trás e olhar, né, mais adiante, nós não vamos a lugar nenhum, certo? Diz esta mera jornalista, na sua opinião, que né, é só uma opinião. Enfim, senhoras e senhores, seguindo por aqui. Bom, vamos começar então com os grãos nessa manhã de segunda-feira, porque eles se destacam, como eu falei, em relação ao comportamento das demais commodities, né? Então, soja, milho e trigo sobem na Bolsa de Chicago. Vamos abrir aqui as telas para entender, então, quais são essas altas, né? De quanto elas são, para tentar entender para onde vamos. Bom, vamos começar com a soja. Agosto, 15 dólares e 28 centos por bushel, alta de 15 pontos e meio. O setembro, 14 dólares e 31, tem 17 pontos, mais 25 de alta. O novembro, que é o contrato mais negociado agora na soja e é referência para a safra norte-americana, 14 dólares e 13, 16 pontos e meio de alta. O janeiro, 14 dólares e 17, são 16 pontos de ganho agora. Mais cedo, por volta ali de 5h30, 6 horas, nós tínhamos altas de mais de 30 pontos. Tá? Perto de 7, 7h30, já baixamos para algo entre 20 e 24 pontos. E agora estamos perdendo um pouquinho mais, mas ainda assim sobe mais de 1% a soja agora, tá? Talvez um pouquinho menos que isso, 1% de alta, tá? No milho, julho, 7 dólares e 95, 16 pontos mais 75 de ganho. Setembro, 6 dólares e meio, 17 pontos mais 25 de alta. Dezembro, 6 dólares e 40, sobem 17 pontos. O março, 6 dólares e 45, 16 pontos e meio de alta. No trigo,
Setembro, 9 dólares e 1, 10 pontos de alta. Dezembro, 9 dólares e 16, 10 pontos de alta. Março, 9 dólares e 28, 9 pontos de ganho na manhã dessa segunda-feira. Farelo e óleo, como eu falei, sobem também, mas sobem de forma um pouco mais tímida do que também subiam mais cedo. O óleo sobe 1% para 61 centos mais 12 por libra-peso no contrato mais negociado. No farelo, alta de 0,6% para 406 dólares e 30 centos por tonelada curta. Primeira coisa, entre os grãos, a gente vê um foco maior neste momento para os fundamentos, tá? Então, voltamos a ter o eixo virado ali para a questão do clima no Corn Belt, que traz preocupação. Tivemos um final de semana de chuvas abaixo da média no meio oeste americano, em especial ali no leste do Corn Belt. Somente os estados de Iowa e Illinois que receberam volumes um pouco mais expressivos de chuva, mas também nada muito, muito agressivo, muito fora da curva, e a maior parte do cinturão ficou com essas chuvas abaixo da média e temperaturas acima. Isso quer dizer que a gente tem essa preocupação com o clima norte-americano, porque nas máximas do dia a gente está batendo 40 graus, senhoras e senhores. E 40 graus para um milho que está em pleno desenvolvimento, julho é determinante para o milho. Vamos olhar agosto para a soja, mas o que está acontecendo agora, claro, que vai impactar no potencial produtivo, está no radar ali do mercado, naturalmente, tá? Então, a gente volta a ter esse peso grande ali do clima no Corn Belt. E é assim que o mercado começa a semana, olhando para isso, porque tivemos esse final de semana, então, de chuvas abaixo da média. Quero trazer 2 comentários. O primeiro deles, o Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest. Os mapas mostram continuidade do clima quente para todo o território americano, com temperaturas próximas de 40 graus nas máximas do dia. De forma geral, as condições das lavouras devem continuar caindo em Indiana e Ohio. São 2 estados bem importantes, principalmente Indiana, quando a gente faz a conta final da produção americana, tá? O que pode ser compensado pelos estados de Iowa e Illinois, que são os maiores estados produtores de grãos dos Estados Unidos. Os chamados I-States, ou aqueles que começam com a letra I, Illinois, Indiana e Iowa, eles são ali os que vão... qual que é a melhor palavra, né? Vão direcionar a produção dos Estados Unidos. Então, o que acontece nesses 3 estados, ele afeta muito profundamente o resultado final da safra de soja, da safra de milho. Iowa é o maior estado produtor de milho dos americanos, segundo maior produtor de soja. Para Illinois, a gente inverte essa conta. Maior produtor de soja, segundo maior produtor de milho. Ali é que se define a safra americana. Claro que o que acontece nas Dakotas, em Wisconsin, Minnesota, no Kansas, ali na região do Delta, tudo isso é importante. Mas o que eu quero dizer é que o grosso, né, tá ali concentrado nesses I-States. Illinois, Iowa, Indiana. Precisamos ter atenção a esses estados. Ohio também importantíssimo, e a gente vai ver essas condições, então, desses estados que são tão importantes quanto, mas que pesam menos ali no resultado final, também trazer certa preocupação. E os mapas para os próximos dias continuam mostrando a manutenção dessas condições de clima que não são as mais favoráveis agora para a produção de grãos lá nos Estados Unidos. E a gente tem tido por semanas consecutivas uma redução na qualidade das lavouras americanas, o que tem dado certo suporte aos preços de soja, milho e trigo. Principalmente soja e milho agora, e milho mais essencialmente, porque se lembram quando no começo do Bom Dia eu falei sobre as altas e os ganhos entre os grãos eram mais expressivos no milho, nesse momento ainda superam 2%, enquanto a soja sobe 1% e o trigo também. No milho a alta é de 2,4%. Por quê? Volto a dizer, julho é o mês determinante e definidor da produtividade norte-americana do cereal. Tá? O milho é plantado um pouquinho mais cedo nos Estados Unidos e apesar de nós termos um índice de condições de lavouras em boas ou excelentes condições acima do que se registrou no mesmo período do ano passado, a gente tem essa preocupação por conta dessas adversidades climáticas. Falei que eu queria trazer 2 comentários, né? O primeiro foi do Eduardo Vanin, o segundo é do seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro. As previsões, abre aspas para o seu Ginaldo, para o clima americano indicam chuvas abaixo do normal para os próximos 10 dias, o que sugere risco para as safras. E provavelmente o mercado vai adicionar mais prêmio de clima se de fato as previsões se confirmarem, tá?
O modelo de previsão climática americano, atualizado na manhã desta segunda-feira, retirou totalmente os bons volumes de chuvas para o Corn Belt. Apenas chuvas de até 50 milímetros para pontos de Minnesota, Michigan e parte do sul dos estados do Delta, onde as chuvas se tornam mais fortes e podem alcançar até 90 milímetros para os próximos 10 dias, tá? Então, é aí que a gente tem que se atentar a esta semana. Soma-se a isto, senhoras e senhores, a minha maior preocupação, que é o relatório mensal de oferta e demanda que o USDA traz amanhã, terça-feira, dia 12 de julho, já podendo contabilizar a área mudada que trouxe no último dia 30 de junho. Você lembram o que aconteceu, certo? O que nós tivemos dia 30 de junho? Prospective Plantings, não. Acreage, né? O que é esse relatório? É a primeira revisão na área de 4 que vai passar a safra 22-23 dos Estados Unidos, como passa toda a safra. E nós tivemos uma revisão expressiva de área de soja para menos e aumentamos um pouquinho a área de milho. Será que já vamos ter uma mudança na produção? O USDA não deve mexer na produtividade amanhã, mas pode mexer na produção, nas suas estimativas de safra diante dessa mudança na área, né? Então, essa é a perspectiva dos analistas e consultores de mercado. Hoje a gente vai te trazer todas as perspectivas, as expectativas, ou melhor dizendo, né, detalhadas para vocês aqui no Notícias Agrícolas, tá? Ao longo do dia podem esperar por isso, que a gente vai trazer essas expectativas para o relatório de amanhã. O que pode acontecer? O USDA diminuiu um pouquinho a produção de soja, né, que na visão de Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado, pode vir na casa de 124 milhões de toneladas, e a gente pode ver talvez um pouquinho mais de milho sendo estimado diante de um aumento de área que o USDA estimou no último dia 30. Tá? Então percebam, essa semana é uma semana bem importante para o mercado. É uma semana que promete ser bastante aquecida e ainda muito volátil. Por quê? Porque o clima está pegando. Enquanto o clima está pegando, senhoras e senhores, é aquilo. Mantenha o seu grampo bastante afivelado, firme e segurem as suas perucas, porque é weather market. E todo weather market é aquela volatilidade que o povo gosta, né? O especulador ama um mercado climático. O que você tem que fazer? Reduzir isso aqui, a sua exposição ao risco. Faça hedge, tá? Porque a tua safra 22-23 de soja e de milho vai ser cara. Já está sendo cara. Então, é hedge, é proteção de preço, é planejamento comercial, ok? Mais do que isso, hoje no final da tarde, 17 horas horário de Brasília, com o mercado em Chicago já fechado, temos o novo relatório semanal de acompanhamento de safras. Ali a gente vai ter a atualização da qualidade das lavouras. Ou seja, vamos embolar esse dado com a expectativa para o relatório de amanhã, é um Deus nos acuda, tá? Então, pelo amor de Deus, fora o impacto do financeiro que continua chegando. Vou voltar da... Eita, só porque eu falei vou voltar a dar uma olhadinha no dólar index, fechei a aba do dólar index. Alta de 0,7%, tá? Vamos ver como é que tá o dólar aqui no nosso mercado? Vamos abrir aqui. R$ 5,32, alta de 1,02%, tá? Vamos concluir aqui o comentário dos grãos com a análise de Vlamir Brandalize para a semana que entra, aí para mercados internos, soja e milho, tá? Para soja, senhoras e senhores, você que está negociando a sua soja aqui no Brasil. O mercado de soja nessa nova semana deve continuar negociando, porque ainda temos muita soja nos armazéns parada à espera de cotações. Dessa forma, deveremos ver negócios nos momentos de pico, com o setor produtivo vendendo para liberar espaço para o milho, que está sendo colhido, e a gente já sabia que ia ter esse momento, né? Nestes últimos dias, vimos alguns produtores apontando que, ao contrário de anos anteriores, em que vendiam milho e seguravam soja, agora estão apontando que vão vender a soja e segurar o milho. Aí eu estou impressionada. Apontam que o cereal recuou muito e a oleaginosa ainda está em boas cotações, e desta forma, tem parte que dá sinais que aposta no milho à frente como alternativa de segurar um e vender outro. Então, olha aí a análise do Vlamir. O produtor parece que está vendendo mais soja, porque, diga-se de passagem, nós temos bons preços ainda sendo formados. Carlinha, Chicago despencou. Verdade, despencou, e eu pude noticiar isso para você diariamente, né? Não são as notícias que eu gosto mais de dar,
mas elas estão aí para isso. Então, eu sei que despencou, né? Mas o dólar deu uma ajudadinha e o prêmio ainda está positivo, apesar de estar mais baixo do que há algumas semanas, alguns meses. Então, no combo, apesar da gente não estar nas máximas que registramos já em 2022 ou neste ano comercial, temos bons preços sendo formados, inclusive para a safra nova, tá? Então, é por isso que o produtor está olhando para isso, como explica Vlamir Brandalize. Seguindo por aqui, para concluir o comentário do Vlamir, desta forma, devemos ver a semana com negócios fluindo e todos de olho nas exportações que devem continuar pagando melhor que o mercado interno, tá? Isso para soja. Vamos ver como é que fica para o milho, senhoras e senhores. Não é esse, Carla Mendes? Abra. Agora sim. Ó, semana que entra para o milho, hein, senhoras e senhores? O mercado do milho agora está entrando na fase de pico da colheita, sendo que o Mato Grosso já está avançando para a reta final e dessa forma tem muito milho à disposição da exportação e do mercado interno. Não se esqueça, nosso line-up está estourado, hein? A gente está com muito milho para ser embarcado, estamos bem demandados para milho e a nossa exportação deve concluir um bom ano de 2022. Muito melhor do que 2021, quando a gente não tinha milho para exportar, dada a quebra infeliz que a gente teve na segunda safra. E a gente tem, então, essa recuperação, né? E vamos ver o mercado exportar bastante milho. Período de pico de oferta e fôlego pequeno para as cotações, sendo que o mercado somente poderá evoluir em cotações se os portos conseguirem pagar mais. Ou seja, para isso, Chicago precisa avançar e o dólar também. E o que está acontecendo hoje? É 2% de alta no Chicago e 1% de alta no dólar. Atenção, você que está no mercado de milho. Sendo que nos últimos dias tivemos Chicago em alta e dólar em baixo. E com isso o mercado do Porto andou recuando e pode seguir com limitação de avanços devido ao pico da oferta. Típico de período de super safra, como está acontecendo esse ano. Ok? Orientações e análise de Vlamir Brandalize. Para concluir, vamos ver o milho na B3, saber como é que estamos andando por lá. Abrimos o dia em alta, com essa alta do dólar, faz bastante sentido para mim. Julho, R$ 82,82 por saca, uma pequena alta de 0,2%. Esse é um contrato já bem descolado, já ele sai da tela, a gente tem que olhar para frente. Ó, setembro, R$ 87,90, subindo 1,4%. Novembro, R$ 89,90, 1,7% de alta. Janeiro, R$ 90,78, uma alta de 1,2%, ok? Então, estes são os comentários do mercado de grãos para a gente começar a nossa semana juntos aqui no Notícias Agrícolas, ok? Vamos para os nossos comentários, porque, né, temos aqui muitas perguntas, muitos bons dias. Vamos conversar, né? Senhoras e senhores, agora sim. Bom dia de São Paulo, capital. Bom dia, Elvis, meu amigo Fernando Medrado nos mandando bom dia. O Lúcio Nunes de Recife nos mandando bom dia. A Janete de Marabá, no Pará, nos mandando bom dia. O Bruno, Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, não para de chover, não consegui plantar trigo ainda. Pode deixar comigo, viu, Bruno, que eu já vou passar essa pauta para o Guilherme Dorigatti, que é quem acompanha aqui nossas realidades da safra, né? E vou pedir para ele dar uma verificada para você em duas coisas. Na questão climática, vou pedir para a Virgínia também ver como é que está o clima por aí, se você vai ter chance para plantar nesses próximos dias e como fica. Vamos abrir aqui a previsão do tempo para você em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Lembrando, hein, pessoal, devemos ter uma bela safra de trigo esse ano, salvo esses locais onde a gente tem excesso de chuvas e a gente não consegue plantar como gostaríamos, mas devemos ter, a gente está num bom momento do mercado, a gente já teve momentos melhores, mas Chicago caiu bastante, o dólar ajuda a compensar, mas a gente está num momento interessante, tá? A gente tem feito um acompanhamento bem mais frequente do que em outras safras do mercado, da própria safra e tudo mais, de trigo. Aliás, o trigo de São Borja sofreu ali bastante com granizo na semana passada, e agora, pelo que eu estou entendendo aqui, Bruno, a gente ainda deve ter um pouquinho mais de chuva, tá? Tem cerca de 90% de chuvas para essa segunda-feira, dia 11, cerca de 50 milímetros. A umidade ainda está forte, mínima de temperatura 9 graus, máxima de 21, tá? Gostaria de te trazer uma outra realidade, né, meu amigo? Mas me parece que você tem chuva hoje
durante o dia todo. Vou pedir para verificarmos mais alongadamente a sua condição, ok? E vou pedir já para o Guilherme também averiguar aí essa questão do plantio na região de Dom Pedrito. Fechado? Vamos lá. CC Pires, bom dia, excelente semana. Obrigada para você também. Tem alguma informação sobre o mercado do leite? Existe tendência de baixa? Não existe tendência de baixa nesse momento, dado o quadro fundamental. Há uma menor captação, a média Brasil vem subindo, acumula uma alta expressiva aí no ano, né? Os custos de produção seguem muito elevados e a margem do produtor segue muito ajustada, né? E a gente tem, por exemplo, uma menor oferta de produtos para os laticínios, que estão tendo que pagar mais para conseguir matéria-prima e continuar suas operações. Então, neste momento, a gente não tem uma tendência de baixa, tá? A gente tem uma manutenção aí de preços firmes, mas que, volto a dizer, para o produtor lá na ponta, lá no campo, na roça que está captando, a margem está desse tamanho, tá? Então, não existe, pelo menos por enquanto, essa tendência de baixa para o mercado de leite, tá? Danilo Dantas, Dona Eliana, bom dia, Agro, e Carla Mendes, bom dia. Bom dia, Carla Mendes, Rafael Lima da AgroPrime de Rio Verde e Jataí. Por aqui estamos em plenos pulmões na colheita do milho segunda safra. Vemos boa produção, mas deve cair na medida em que avança a colheita. O importante é que vocês estão colhendo a plenos pulmões, graças a Deus, sua produtividade perdão, como eu falei, não 100% recuperada, mas bem melhor. Mas isso é bom, né? Que a gente vê o Brasil indo para frente. Realmente, Goiás foi um estado que foi acometido ali por problemas de clima na segunda safra de milho e também pelo ataque de pragas, principalmente a cigarrinha, e a gente deve ver, portanto, essa queda na média, mas como tivemos no Brasil todo, de uma forma geral, um aumento na área plantada com milho segunda safra, a gente vai ter bons números chegando no resultado final, né, Rafael? Obrigada pelo teu comentário. Edinara, de Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul. A Camila Wilker, bom dia, Carlinha. Iraí, de Minas Gerais, forte abraço. Obrigada, Camila, para você também. Um abraço. O Bernardo nos mandando bom dia. A Zete, bom dia, Carla. Amanhã sai relatório. Você acha que pode ser favorável para o preço da soja? Zete, se o USDA começar a mexer nos números da produção e trouxerem realmente, esses números trouxerem uma safra menor, né? Pode ser que a gente tenha, assim, porque isso pode indicar estoques menores também, né, lá nos Estados Unidos. Pode ser que a gente tenha, assim, uma certa... algo favorável para o preço. Mas a gente vai ter que olhar também para como virão os estoques e as exportações norte-americanas para a safra 21-22. As vendas das últimas semanas foram fracas, vieram negativas. Isso poderia mexer ali com as estimativas da safra velha. Aí a gente vai ter que ver como é que o mercado vai se equilibrar diante desses dois dados, tá? Vamos lá, vamos lá. O Luiz Benedito de Uberaba, Minas Gerais. Fabiano Nascal de Mercado de Café, em Minas Gerais. Vamos chegar no café. Thales Mariano, o Valmir e o pessoal da MVP Agro nos mandando bom dia. O Thales é de Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais. Vamos lá. Comércio do Café no Espírito Santo, cheguei lá. DNA do leite, cheguei na hora do leite. Aí, meu amigo, estão te perguntando se vai ter tendência de baixa para o mercado. Diogo, eu acho que não tem. Como é que está a tua análise para esse momento? Mercado de leite. Não vejo espaço para grandes baixas, não, mas vamos acompanhar. Vamos ver aqui no nosso YouTube, o José Herbst, sempre conosco. Bom dia, Carla. Bom dia para você também. LG Comércio de Cereais, bom dia. Ótima semana a todos. Ótima semana para você também. Alexandre Katz, bom dia, Carlinha. Que bom que está de volta. Bom dia, Agro. Bom dia, meu amigo Alexandre Katz. Neuza Maria, bom dia, Carla, de Ibiá, Minas Gerais. Bom dia, Neuza. Rogério Branquinho, bom dia, Carla, de volta. Que bom, pior já foi, é isso mesmo. Em Unai, frio na madrugada, sol e tempo seco durante o dia. Vamos acompanhar. Wallace Caixeta, bom dia, Carla. Orizona, no Goiás, sudoeste goiano. Bom dia, Wallace. O Fredson Abreu Leão, bom dia. O Bruno nos mandando bom dia de Guaraí, no Tocantins. Bahia, Euclides da Cunha, bom dia. Mês de agosto chove? Vamos ver. Tô com plantação de feijão. Preciso saber se as chuvas... sobre as chuvas do mês de agosto. Euclides da Cunha, na Bahia. Fredson, já estou mandando já os seus questionamentos aqui para minha amiga Virgínia Alves,
para que ela possa fazer esse levantamento e amanhã a gente já vem com essas informações para ti mais detalhadas, tá? Para saber de agosto aí como é que fica o teu feijão, ok? Vamos verificar, vamos averiguar. É o que eu sempre falo, né, pessoal? Mandem as suas perguntas, mandem as suas dúvidas. Aquilo que a gente não conseguir responder agora, a gente vai respondendo para vocês nas próximas edições, tá? A gente vai levantar aqui com os especialistas, meteorologistas e tudo mais, e aí a gente vai passando para vocês, tá bem? Bom, antes de eu falar do café, eu queria falar sobre o nosso mercado do boi gordo. Informações do aplicativo AgroBrasil, como eu sempre faço, vou deixar para vocês aqui, ó. AgroBrasil com Z, tá, pessoal? App. Esse aplicativo é um termômetro do mercado pecuário. Ali são registrados os negócios que se efetivam para o mercado de boi, para o mercado de reposição, para o mercado de fêmeas, tá? É um aplicativo completamente importante para que a gente possa ter essa proximidade do que a gente vê acontecendo efetivamente no mercado pecuário. Então, vai baixar esse aplicativo, AgroBrasil com Z. Acesse esse perfil que eu deixei aqui para você nos comentários, para que você possa ter esse entendimento mais a fundo do que eu estou falando. Baixa o aplicativo, conhece. Aí, se você fizer um investimento, você vai ter mais informações do que essas que a gente passa aqui todos os dias, tá? Essas são informações resumidas, mas que já te dão um termômetro bem interessante. Como é que fechamos a semana passada para começar essa? Média de preços para começo de conversa, tá? Ó, São Paulo, R$ 320,27 por arroba. Mato Grosso do Sul, R$ 295,41 por arroba. Mato Grosso, R$ 300,96. Goiás, R$ 296,96. Minas, R$ 293,35 por arroba. Preços médios, com pagamento à vista, livre de impostos, tá? Então, essas são as médias para começarmos o mercado do boi gordo nessa semana, tá? Nós temos também duas informações importantes, tá? Segundo também o levantamento do time da AgroBrasil. Febre aftosa se espalha pela ilha de Bali e eleva o risco de contaminação no rebanho da Austrália. Essa notícia foi muito disseminada na semana passada. A gente tratou disso muito de perto. Estamos acompanhando. Consumo de carne cairá no Brasil e na Argentina, segundo análises da FAO, que é o braço para Alimentação e Agricultura da ONU, e da OCDE, a Organização das Cooperativas e Desenvolvimento Econômico, né, global. Então, temos essas duas análises. E o que tivemos de destaque na semana passada no mercado de uma forma geral, também segundo o levantamento do aplicativo AgroBrasil. Semana marcada pelo alongamento das escalas para os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Vamos ver como é que eles ficaram? Terminamos a sexta-feira com São Paulo com escalas de 12,8 dias e Mato Grosso do Sul com 13 dias. Se a gente olhar para as escalas médias de outros estados, como é o caso de Mato Grosso, Minas e Goiás, a gente vai ver escalas bem mais ajustadas. Ó, Mato Grosso, 6,4 dias, Goiás, 6,9, Minas, 5 dias e meio, tá? Então, a gente tem essa condição. Lembrem-se, tá, pessoal? Todos os dias, entre 11h30 e meio-dia, Alexander Horta assume a bancada para te trazer informações atualizadas sobre o mercado do boi gordo, tá? Então, a gente está sempre com convidados diferentes para que você possa ter também análises diferentes, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver que a gente tem aqui um... O Lucas, bom dia, Carla, Sacramento, Minas Gerais, boi gordo sobe em 40 dias? Pois é, a gente está numa... As últimas análises nos mostraram, né, Lucas, que a gente não teria notícias muito fortes para fazer os preços subirem muito agressivamente, ou muito rapidamente, ou muito intensamente nesse segundo semestre de 2022. Vamos ter que olhar as escalas, vamos ter que olhar o consumo interno, como é que as nossas exportações vão continuar. E, segundo o CPEA, o protagonismo nesse segundo semestre, até o final do ano, deverá vir da demanda interna. Na última quinta-feira,
O Thiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CPEA, esteve no Notícias Agrícolas dizendo o seguinte, ó, exportações de carne bovina foram destaque no primeiro semestre, mas o CPEA já trabalha com protagonismo da demanda interna até o final do ano. Recuperação da economia, redução de impostos e programas de distribuição de renda estão entre os fatores que podem estimular o consumo. Se isso viesse confirmando e realmente a gente tiver uma movimentação importante, pode ser que isso ajude sim a elevar os preços da arroba. Mas os analistas não estão olhando para uma perspectiva de disparada de preços e vamos ver, né, o estouro da boiada, né? Não é por aí, segundo os analistas e consultores de mercado, ok? Então, como eu falo, acompanhem diariamente, baixem o Agro Brasil App, tá? E aí é sucesso, ok? Dona Neuza, bom dia. Dona Neuza veio aqui esse final de semana. Já tinha falado para vocês que tinha esquecido que tinha família e tal. Veio, não pude vê-la. Já tinha outro compromisso. Aí ela estava nervosa, porque eu não avisei que não ia ter Bom Dia Agro. Disse que ia fazer uma crítica pública. Então, Dona Neuza, aqui, ó, pode fazer, tá? Eu acho que tá certo. Eu aceito, pode vir. Bom dia, Dona Neuza. Bom dia, seu Oscar. Olha só, comentário do meu amigo Diogo Oliveira, do @DNA do Leite. Se você não segue esse perfil, inclusive, siga, tá? Muito bom para quem quer entender um pouco mais de gestão, formação de preço, captação, gestão de propriedade, tá? O Diogo é uma referência nesse mercado, vale a pena ouvi-lo e seguir esse perfil, @DNA do Leite. Olha só, mercado firme para o momento ainda para o produtor, cenário do spot na negociação dessa semana pode nos sinalizar melhor para garantir os próximos 30 dias. Atenção, ok? Boa colocação, meu amigo. Obrigada, viu? Responde o Lucas sobre o boizinho, né? O pessoal da bom dia, Mata de São João da Bahia, o Antônio Anjos Carvalho nos mandando bom dia. O pessoal da CN Fluring, para isso não procede. Não sei exatamente para o quê, mas por favor, coloca aqui para gente que a gente vai conversar, tá bom? Para a gente entender o que não procede. O consumo só aumenta, vamos entender. Bom, falamos então sobre o mercado pecuário, falamos sobre o mercado de leite, vamos passar ali no mercado do café. A Virgínia já abriu o mercado para vocês, tá? Ó, o mercado futuro do café arábica iniciou a semana com desvalorização para os principais contratos na Bolsa de Nova York. Apesar dos fundamentos sólidos, os fatores externos continuam mantendo volatilidade acentuada no mercado. No Brasil, a safra começa a ganhar ritmo, mas ainda com atraso em relação aos anos anteriores. Aí o que a Virgínia quer te dizer? Nós temos fundamentos importantes. Se lembram que eu falei? Hoje os grãos estão se destacando, nessa segunda-feira, 11 de julho de 2022, porque o mercado de grãos passou a olhar para os fundamentos. E falei para vocês também, estão diminuindo as altas, Por quê? Porque o financeiro ainda pesa muito agressivamente sobre as commodities de uma forma geral, tá? Então, no café, não é diferente. O que ajuda na mudança do cenário do entendimento, naturalmente, é a questão do dólar, da formação de preço aqui para o Brasil, que é favorecida por um dólar mais alto. Mas ainda assim, a pressão que se exerce sobre Nova York, que para o café nesse momento é bastante grande, está ali em pauta, tá? A gente tem fundamentos de menor oferta no Brasil, uma demanda mantida, uma força bastante agressiva ali da relação de oferta e demanda para a formação dos preços, mas temos a influência do financeiro, então, para o mercado de commodities de uma forma geral. Vamos dar uma olhadinha em que preços de café a gente está falando nessa segunda-feira. Ó, o milho está acentuando, tá? Tem 3% de alta agora. Julho, para o café arábica, Bolsa de Nova York, 2 dólares e 22 mais 70 por libra peso, 0,2% de queda, que é o contrato mais descolado. Agora, setembro, 2 dólares e 16 mais 20, cai 1,9%. O dezembro, mesma baixa, 1,9% para 2 dólares e 13 mais 50. O março, 2 dólares e 10 mais 95, caindo 1,8% na manhã desta segunda-feira. Só para complementar umas informaçõezinhas aqui sobre o Conilon, na Bolsa de Londres. Ó, na Bolsa de Londres, o café tipo Conilon abriu com estabilidade. Setembro tinha queda de $1 por tonelada, negociado a $1.980. Novembro,
$1.890 por tonelada, janeiro 23, uma perda um pouquinho mais forte, de $8, valendo $1.970 por tonelada. Então, estabilidade para os preços do café Conilon na Bolsa de Londres, ok? Bom, vamos checar aqui rapidamente também os preços do açúcar, né? Que segundo o Jonathan Simeão, nosso especialista em mercado sucroenergético, açúcar opera sem direcionamento nas bolsas de Nova York e Londres e o petróleo vai recuando mais de 2%. Apesar disso, né, os preços do açúcar cedem um pouco menos. Então a gente vê o outubro com 18 cents mais 96 por libra, perdendo 0,3%. O março, 19 cents mais 10, com uma baixa de 0,2%. O maio, 18 cents mais 38, caindo 0,1%. E para o julho, 17 cents mais 96 por libra-peso, uma baixa de 0,2%. Como eu falei, o petróleo vai intensificando a sua baixa, pressão do financeiro, temor com a recessão global e assim, vocês já conhecem esse cenário. Agora o WTI perde 13,5% para $101,12 por barril, tá? WTI. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui também para finalizar Nova York. Algodão, dezembro, 93 cents por libra-peso, 2,8% de queda. Mesma baixa para o março, que tem 89 cents mais 26. Maio, 87 mais 29 e perde 2,7%. Então, todas as soft commodities em quedas expressivas hoje, fora metálicas e energéticas, tá bem? Bom, senhoras e senhores, outra informação importante da manhã de hoje, segunda-feira, preço médio da mandioca atingiu valor recorde, segundo nos informa o CPEA. Pessoal, uma das primeiras coisas que eu aprendi com o João Batista Olive quando comecei a trabalhar aqui no Bom Dia Agro, não, Notícias Agrícolas, sempre acompanhar o mercado de mandioca. O mercado de farinha, ele é um indicativo importantíssimo da nossa economia. Quando o brasileiro não tem uma carne, uma proteína para pôr no prato, ele vai comer arroz, feijão e farinha, né? Então, é um indicativo completamente importante da nossa economia, tá? Mercado de mandioca, para a dieta do brasileiro. Ouça o que diz o CPEA. Muitos agricultores que vinham avançando com a colheita e a comercialização das lavouras remanescentes de segundo ciclo diminuíram o ritmo das entregas na semana passada devido ao clima mais seco, que também limitou o plantio em algumas áreas. Assim, a quantidade de mandioca ofertada, sobretudo para a indústria de fécula, continuou abaixo das expectativas. Quando você tem menos oferta e a demanda está mantida, preço em alta. Nesse cenário e com a crescente demanda pela matéria-prima, os preços seguiram em alta, atingindo recordes nominais da série histórica do CPEA, iniciada em 2002. Entre os dias 4 e 8 de julho, ou seja, na semana passada, o valor médio nominal a prazo da tonelada de mandioca posta na fecularia foi de R$ 885,68, ou R$ 1,54 por grama de amido, tá? 1,8% acima do registrado na semana anterior. Atualizado, deflacionado já pelo IGPDI, o valor médio desta semana, tá preparado? Está 88,5% maior do que no mesmo período do ano passado, ok? Então, essa também é uma informação importante desta manhã de segunda-feira, em que o dólar sobe 1,5% para chegar a R$ 5,35, tá? Sim. Agora aqui estou entendendo, né? O pessoal do CNS Flooring falando sobre que o consumo de carnes, né, não deve cair aqui no Brasil e na Argentina, que o consumo está só aumentando, de fato. Por isso eu falei, são análises da FAO e da OCDE. Vamos acompanhar, né? E como colocou aqui o Thiago Bernardino do CPEA, que está no Brasil analisando o nosso mercado, acredita num protagonismo da demanda interna para o consumo de carne bovina nesse segundo semestre. A sua colocação, representando do time da CNS Flooring, acho que faz total sentido, tá? Vamos acompanhar. Aliás, muito obrigada pelo comentário. Leane Medeiros, bom dia.
O Emulinari, nos perguntando sobre o mercado de fertilizantes. Senhoras e senhores, o mercado de fertilizantes segue ali com bastante atenção para os nitrogenados, dadas as altas que se observam no mercado de gás natural, e isso vai ser realmente muito importante de ser monitorado e acompanhado e observado, tá? Vamos ficar de olho. Temos ali uma atualização da relação de troca do milho safrinha com a ureia pelo Jefferson Souza, analista da Agriinvest. E olha só, para o safrinha 23, o aumento nas últimas semanas foi brutal. O barter saiu de 61 sacas. Estão preparados? Em meados de junho para 81 sacas no último update. O segundo trimestre, né, o segundo semestre, ainda promete grandes surpresas, nos diz Jefferson Souza. Jogou essa bomba, hein, o Jefferson. Fomos de 61 para 81, 20 sacas a mais, e aí façam suas contas. Então, os nitrogenados, já há praticamente um mês, ou 15 dias, né, tem essa condição muito complicada para toda essa movimentação nos preços dos nitrogenados, em especial da ureia, tá? Então a gente vai ter que ficar de olho nisso, vai ter que compreender e vai ter que fazer as contas. E principalmente observar essas relações de troca e as janelas que vão se abrindo para a compra dos seus fertilizantes. O Jefferson, em entrevista a este programa, inclusive, já falou: essas janelas serão mais curtas, menorzinhas e também menos frequentes. Então, conta, cálculo, entender detalhadamente os seus custos de produção. O destaque, portanto, para os fertilizantes é essa nova disparada nas relações de troca milho safrinha versus ureia, tá? Pelo amor de Deus, reduza a sua exposição ao risco, tá? Faça isso. Bom, vamos finalizar aqui com as últimas manchetes que subiram no nosso site. Acho que responde. Carla, e sobre o mercado do boi gordo, qual a sua visão, visto o engajamento dos confinadores? Pois é, a gente está vendo aí o confinamento trazer algumas surpresas positivas. Vamos entender como é que vai ficar. Vou passar essa pauta para o Alexander Horta, que é o nosso ponta de lança para o mercado do boi gordo, para trazer uma análise mais detalhada, tá, Lucas? Eu não vou conseguir agora te falar essa perspectiva, mas temos aí essas perspectivas interessantes do mercado do boi magro, justamente por conta dessa intenção dos confinadores. Vou levar essa pauta para os nossos especialistas e amanhã a gente faz uma análise mais detalhada, então, do mercado de reposição. Pode ser assim? Vamos ficar com essa. Fico com esta dívida pública com a nossa audiência aqui no Bom Dia Agro. Vamos lá. Petrobras contrata financiamento de 1 bilhão e 250 milhões de dólares vinculados à sustentabilidade. Mercado vê pressão de administrados neste ano, mas eleva a projeção de inflação de 2023. Mostra o Boletim Focus. Olha aí, o famigerado Boletim Focus está voltando, hein, moçada? Ó, o levantamento que voltou a ser divulgado após o fim da greve dos servidores do Banco Central mostra que a projeção para a alta do IPCA em 2022 caiu a 7,7%, de 7,96% na semana anterior. Para 2022, por outro lado, subiu de 5,01% para 5,09%. As duas leituras permanecem bem acima do teto da meta para ambos os anos. Centro do objetivo oficial para a inflação em 2022 é de 13,5% e para 2023, 3,25%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Mas aí, senhoras e senhores, onde é que a inflação não está acima do centro da meta, né? Distante do centro da meta. Nem vem mais o centro da meta, né? Que dirá a meta. Então, assim, é uma coisa, né? É uma coisa louca. Bom, seguindo aqui com as nossas notícias, dólar sobe ante real com aversão ao risco internacional e tensões domésticas. Indústria do café no Brasil vê alívio na oferta só em 2024. Lembra que eu falei sobre os fundamentos sólidos? Tá aí a notícia. Colheita de trigo na França chega a 14%, condições de milho permanecem boas. Exportações de grãos da Ucrânia caíram 30% até agora na temporada 22-23, diz Ministério, tá? Milho pelo CPEA, preço segue em queda e já opera no menor patamar desde janeiro de 2021. Senhoras e senhores,
9 horas 55 minutos pelo horário oficial de Brasília. O Lucas está mandando aqui um elogio para a gente. Você é 10, obrigado, parabéns. Vocês que são essa audiência seleta é que faz o Notícias Agrícolas e o Bom Dia Agro serem sempre melhores. Viu, pessoal? Vocês são incríveis. Mandem as suas perguntas. A gente quer muito ouvir vocês. Faz total sentido que vocês nos pautem. Carlinha, como é que tá o mercado de reposição? Carlinha, vai chover em Euclides da Cunha, na Bahia? Tô plantando feijão. Carlinha, não consigo plantar meu trigo em Dom Pedrito. É assim que a gente trabalha aqui. Somos o site do produtor rural, mas mais do que isso, a gente quer que você se lembre e que você reforce todos os dias esse conceito para você de seja o porta-voz de si mesmo. Ouça aqui as mensagens desta jornalista, que tem o objetivo só de editar ali as principais informações e passar para vocês, e ali com conteúdo, né, quando a gente tem conhecimento, as decisões ficam mais fáceis de serem tomadas e elas serão com certeza mais assertivas. Tenham sempre ao lado de vocês um profissional de confiança, tá, para tomar essas decisões. Acho que isso é determinante para que a gente possa ter sucesso. Vá buscar sempre quem sabe mais que você. Né? O que eu faço aqui? Eu vou ouvir os analistas, consultores, meteorologistas para responder vocês. Para tomarem decisões, assim como vocês têm um agrônomo para falar, vou plantar com espaçamento tal, profundidade tal. Tenham a mesma coisa para comercializar seus produtos, para comprar seus insumos, para fazer a gestão da tua produtividade, tá? Vocês são incríveis e continuam levando esse país adiante. Eu ia finalizar sem falar sobre isso. Pessoal, na semana passada, explodiram protestos, manifestações de agricultores europeus, principalmente na Holanda, na Itália e na Polônia. No final da semana começaram também com essas manifestações em torno das mudanças nas leis ambientais dos seus países. Eles querem reduzir a emissão de alguns gases num curto prazo de forma muito agressiva, colocando toda a responsabilidade sobre os agricultores. Fomos ouvir os especialistas e realmente não faz nenhum sentido o que eles estão fazendo ali, colocando só nas costas dos agricultores. Então, os agricultores europeus, que são ali um berço muito forte de cooperativismo, e a Holanda é o segundo maior exportador global de alimentos, ficando apenas atrás dos Estados Unidos, né? Um país desse tamanho, né, que tem terras agricultáveis muito boas, muito férteis, e ali líderes nas exportações de batata, de cebola, legumes de uma forma geral, estão completamente unidos. A Itália e Polônia se uniram também para fazer uma cobrança. Era trator até não sei aonde, era porto fechado, aeroporto, supermercados desabastecidos. Não é para criar balbúrdia, não é para criar confusão e nem desabastecimento, mas é para chamar atenção para a classe produtora, que precisa ser ouvida nessas discussões, assim como a gente faz aqui no Brasil. Então, nós vamos acompanhar o desdobramento desses protestos. A gente teve uma audiência muito forte nessa notícia. A gente vai atualizando para vocês isso ao longo desses próximos dias também, ok? Então, muito obrigada pela confiança no nosso trabalho. Vamos atualizar essa pauta, que também é bastante importante, bem como essas novas cobranças que a China está fazendo sobre a soja brasileira. Me parece que querem mais grão, mais óleo e mais proteína, sendo que a brasileira, soja, já é a que mais tem, tá? Vamos entender também, estou me aprofundando nessa pauta para atualizar vocês. Fechado? Senhoras e senhores, boa segunda-feira, boa semana, até amanhã.